seguir. Romanos 13, versículo 11. A seguir está escrito assim a palavra do Senhor. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em sua concupiscência. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Então nós vemos que chegou um momento que o povo de Deus ele precisa ter um despertamento. Chegou um momento que nós, cristãos, nós devemos realmente despertarmos do sono. E o que é um sono? Né? Então, dormir é gostoso. Só que é necessário que nós venhamos despertar. Nós não podemos ficar dormindo o dia todo, a noite inteira e o dia todo. É necessário um despertamento. E quando nós despertamos, nós ficamos ainda meio que sonolento. E às vezes, ficando sonolento, acabamos realmente querendo voltar, não queremos fazer realmente aquilo que a nós é estabelecido. Mas aqui nesse texto que nós lemos aqui de Romanos 13, versículo 11 ao 14, aqui eu vejo que o apóstolo Paulo ele está nos mostrando que uma preocupação de Deus para conosco. Então, quando eu vejo essa preocupação que Deus ele tem para conosco, ele está querendo fazer com que nós também venhamos dar aos nossos filhos o quê? Uma educação, para que eles venham entender os valores corretos. E esses valores corretos é para que nós possamos realmente ter uma vida ativa, para que nós possamos realmente entender que é necessário despertarmos por aquilo que já conhecemos. E o que nós conhecemos? Nós sabemos que a palavra do Senhor ela está estabelecida sobre as nossas vidas. E estando estabelecida sobre as nossas vidas, é necessário que nós venhamos realmente viver o que o Espírito Santo ele está estabelecendo para nós. Só que o problema de tudo isso é que a igreja, as pessoas, elas estão vivendo que um sono espiritual. E o sono espiritual é muito perigoso, porque isso traz um desligamento do céu para conosco, traz um desligamento do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Nós acabamos ficando vulneráveis a erros, a falhas que nós cometeremos todos os dias, fazendo com que realmente a promessa e o plano de Deus ele não venha ser estabelecido sobre nós. Então nós sabemos que chegou um momento que nós precisamos despertar. Chegou um momento que não dá mais para ficar dormindo. Chegou um momento que nós precisamos realmente ter um posicionamento esse que vai fazer com que eu venha viver a eternidade ao lado do Pai, porque Jesus está voltando. Jesus está buscando a tua igreja. Então nós, cronologicamente, se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, para tudo que está acontecendo, para os sinais que estão apontando a volta de Cristo, nós sabemos que o fim desta fase, deste período, desta dispensação estabelecida por Jesus, que é a dispensação da graça, ela está por acabar, ela está perto do seu final, do seu desfecho final. E todos nós que estivermos realmente ligados em Cristo, todos nós que estivermos salvos e que realmente aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós estaremos na glória com Deus. Por isso é necessário que nós, que estamos vivos ainda, venhamos despertar de um sono espiritual. Porque a igreja ela está dormindo, ela está vivendo um período onde ela acha que tudo está normal, que tudo está bom, só que não está. Então Deus ele está nos dando um chacoalhão.
Deus ele está fazendo com que nós venhamos realmente entender que Ele tem um plano perfeito. Ele tem algo melhor para nós vivermos. E se nós temos um plano melhor de Deus a ser vivido, eu preciso me posicionar. Eu preciso realmente entender o propósito de Deus. O versículo de número 12 mostra que realmente na noite ela mora o perigo. E o versículo 12 e 13 diz assim: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia. Então, ou seja, Deus ele está falando aqui que realmente a noite ela é perigosa. Nós sabemos que o ladrão, ele prefere o período da noite porque ele consegue se camuflar, ele consegue realmente se esconder, ele está longe dos olhos das pessoas, e por estar longe dos olhos das pessoas, para ele fica mais fácil roubar. Só que Jesus ele compara a sua vinda como a de um ladrão, num abrir e fechar de olhos, no momento que ninguém esteja esperando, no momento que todo mundo esteja despreocupado. Então eu quero dizer para você, não é agora que Jesus vai vir. Porque agora as pessoas elas estão tão preocupadas com esta pandemia, com os problemas financeiros, com a crise social, com a crise política, com a crise econômica, e as pessoas elas estão espertas. Só que vai haver um momento que tudo isso vai ser apaziguado, e é aí que mora o perigo. Porque quando todo mundo cochilar, quando todo mundo abaixar as guardas, é aí que Jesus volta. E será que nós estaremos preparados para isso? Será que nós vamos conseguir realmente viver o melhor de Deus? Ou seja, é necessário um posicionamento verdadeiro. É necessário nós olharmos a situação de vida e realmente esperarmos que Deus ele esteja trabalhando ao nosso favor, mas com a nossa consciência voltada a uma adoração verdadeira e enchendo do Espírito Santo. Porque as pessoas elas fazem o mal, nós vimos aqui quando? Período da noite. As pessoas elas roubam, elas manipulam outras, elas maqueiam mal intentos para fazer com outras pessoas, se embriagam, que horas? À noite. E isso tudo acarreta o quê? Uma grande tristeza no coração de Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3 a seguir, diz assim: pois que, quando disser a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Aleluia! Olha só o que o Senhor está falando para nós. Que realmente Ele vai vir para buscar a sua igreja, e nós precisamos estar atentos. Só que Jesus ele não vai vir como ladrão para nós que estamos em Cristo Jesus. Porque nós sabemos que estamos sendo preparados, estamos sendo forjados, para que quando chegar esse dia, nós possamos subir, nós possamos realmente nos encontrar com Ele. A palavra do Senhor, ela nos diz que Deus, Ele primeiramente, Ele vai ressuscitar os mortos, e depois nós, os vivos, seremos arrebatados, e com Ele nos encontraremos nos ares. Então, ou seja, nós não seremos pegos de surpresa, porque nós já estamos esperando esse grande dia. E se nós já estamos esperando esse grande dia, nós sabemos que o Senhor Jesus ele virá. Só que existe o quê? Uma falta de resposta que traz sobre o sono. E falar disso me faz realmente entender que as pessoas elas precisam realmente de um despertamento. Efésios capítulo 5, versículo 14 diz: pelo que diz,
Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Ou seja, Deus está dando uma ordem imperativa para nós, para que haja um despertamento, para que Ele possa nos despertar, para que nós venhamos realmente viver todo o plano estabelecido por Ele sobre as nossas vidas. E às vezes nós, como igreja, dormimos, cochilamos e não vivemos os sonhos perfeitos de Deus. Por isso é necessário realmente que Deus ele venha dar um chacoalhão em nós. Por isso é necessário que nós venhamos nos atentar a tudo aquilo que realmente Jesus ele tem preparado para a sua igreja. Nós precisamos realmente desse despertamento que Paulo está falando aqui em Efésios. Porque se nós não despertarmos, nós iremos perecer. A igreja ela precisa estar unida, a igreja ela precisa estar em constante oração, a igreja ela precisa estar vivendo em santidade, a igreja ela precisa estar falando do verdadeiro amor de Cristo, ela precisa estar anunciando a palavra para o pecador, para aquele que está perdido, para aquele que está desviado, para que haja salvação, para que haja libertação, para que haja cura, para que haja realmente um momento diferente, para que essas pessoas possam voltar ao verdadeiro caminho estabelecido pelo Pai. Porque Jesus ele quer segurar nas tuas mãos. A palavra de Deus, ela diz que nós temos que ter disponibilidade realmente, nós precisamos realmente nos dispor para que o Senhor Jesus ele venha habitar em nossas vidas. Será que nós estamos disponíveis para Deus? Será que nós estamos despertos para viver o melhor de Deus? E nós precisamos despertar. Despertar para viver uma vida em santidade. Despertar para viver uma vida em oração. Despertar para poder se alimentar da palavra. Nós precisamos realmente viver o melhor daquilo que o Senhor ele tem preparado. Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 1, que nós temos que ser imitadores de Paulo como ele foi de Cristo. Então se Paulo ele imitou a Cristo, nós precisamos ver como Paulo andou com Cristo. Nós precisamos ver como foram as maneiras estabelecidas por ele, como está sendo o meu caminhar, como está sendo o meu andar, com que pessoas eu estou andando. Será que essas pessoas estão me levando para perto de Jesus? Ou estão me afastando de Cristo? Será que as pessoas estão me ajudando? Ou essas pessoas estão apenas querendo ver o meu mal? Eu preciso entender o propósito. Eu preciso entender qual é o plano de Deus. Porque se eu não entender, sou eu que vou perecer. E nós chegamos num tempo que o despertar para a santidade, ela vai me manter fora, longe do pecado, longe do erro, longe do engano. E por isso eu preciso ter esse despertamento agora. Não dá mais para ser amanhã, porque eu não sei qual é o dia que o Senhor ele vai chegar para mim. Nós não podemos abortar a missão que Deus ele começou sobre as nossas vidas. Nós precisamos dar continuidade. Nós precisamos realmente entender que a vida cristã ela é uma corrida de 100 metros, ou para algumas pessoas, uma maratona. Ela não é assim rapidamente. Ela não vai passar de uma forma rápida sobre a sua vida. Você precisa lutar. Você precisa ter resistência. Porque se você não tiver resistência, você nunca vai conseguir chegar no final. E isso tudo é necessário um preparo. É necessário realmente lutarmos por isso. É necessário nós guardarmos a nossa vida em santidade. Através de uma oração, através de comunhão com os santos, com aqueles que realmente têm o mesmo propósito, que têm os mesmos pensamentos, que têm os mesmos objetivos que eu e você temos, que é viver a promessa de Deus, que é viver a paz do Senhor que excede todo entendimento em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Billy Graham diz que todo avivamento acontece quando nós estamos próximos de Deus. Não tem como ter avivamento se nós estivermos longe de Deus. Às vezes nós olhamos para aquilo que Abacuque diz: aviva, ó Senhor, a tua obra, e no decorrer dos tempos, dos anos, faze-a conhecida, e no meio da tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ou seja, talvez seja o momento que nós precisamos clamar dessa maneira, pedir para que Deus ele venha realmente
se lembrar da sua misericórdia. E se eu e você estamos vivos aqui esta noite, se nós pudermos ter um dia abençoado por Deus, é porque Ele realmente está estabelecendo a sua misericórdia, o seu querer sobre a minha vida e sobre a sua vida. E por isso nós não podemos hesitar em querer realmente prosseguir para o alvo da nossa eterna vocação em Cristo Jesus. Não podemos parar de romper em fé em momento algum, porque se nós entendemos que realmente a misericórdia do Senhor, ela vai me trazer uma grande importância, ao qual eu devo realmente permanecer em oração, no propósito estabelecido por Deus, eu preciso confiar. Eu preciso entender que este momento é um momento que vai passar. É uma fase que vai mudar. Só que o que eu estou fazendo para que isso mude? Será que eu estou vivendo uma vida com o despertamento do Senhor, para que o Espírito Santo venha me avivar, para que o Espírito Santo venha perdoar os meus pecados, para que eu possa realmente ser direcionado, para poder fazer aquilo que está estabelecido por Deus, ou estou dormindo esperando que outros façam por mim? Chegou um momento que a igreja ela tem que analisar tudo, que ela tem que olhar a situação e realmente voltar à prática da oração, porque vai ser a oração que vai quebrar as barreiras, que vai quebrar as algemas, que vai abrir as cadeias, que vai destruir os grilhões. E nós estamos orando? Nós estamos passando mais tempo orando ou mais tempo dentro de casa, mais desperto? E a dispersão, ela faz com que nós venhamos nos afastar de Deus. Quantas pessoas eu conheço que falou para Deus, Deus, eu preciso de tempo para que eu possa realmente meditar, para que eu possa me fortalecer, para que eu possa te buscar. Essas pessoas estão tendo tempo. Às vezes Deus deixou você ficar dentro da sua casa para você meditar mais na palavra, para você orar mais, para você ter mais comunhão com a sua família. Mas as pessoas não fazem isso, as pessoas preferem ficar mais tempo na televisão, as pessoas preferem ficar mais tempo nas redes sociais, as pessoas preferem ficar mais tempo dispersas com qualquer outra coisa do que realmente se posicionar e ir para um lugar mais profundo, para um lugar realmente de uma adoração verdadeira. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui em Mateus. Mateus capítulo de número 26. Mateus capítulo 26, versículo de número 36. Até o 41. Diz assim a palavra do Senhor. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e orai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, orando para que, se possível, aquele momento fosse passado. E disse: Pai, Pai, passa de mim este cálice. Todavia não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os teus olhos estavam pesados. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes velar comigo? Aí, versículo 41, Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha só o que Deus ele está falando para nós, que realmente é importante ter a oração. É necessário nós vigiar e orar, para que nós não venhamos entrar em tentação. Porque quando nós não oramos e ficamos dispersos, nós entramos em tentação. Nós caímos, nós falhamos, nós pecamos, erramos e fazemos com que Deus ele acabe se entristecendo conosco. Mas quando nós realmente vigiamos, oramos, nós não entramos em tentação.
porque o Espírito Santo nos incomoda e realmente mostra para nós o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Então, quando eu tenho uma vida de oração, o Senhor está falando que o Espírito está pronto. Só que a carne não está pronta, porque a carne é fraca. E por isso, eu preciso realmente me fortalecer em Deus. Eu preciso estar em comunhão com o Senhor a todo momento. Eu preciso preparar o meu espírito para que eu tenha comunhão com Deus a todo tempo, a todo instante. Porque no tocante do Espírito eu estou pronto para adorar. Então eu preciso estar pronto para adorar ao Senhor. Eu preciso realmente fazer com que o sono não venha a ser maior do que aquilo que Deus ele tem preparado para mim. Porque o meu desejo de buscar a Deus tem que ser muito maior do que este sono. Eu preciso realmente viver um despertamento da parte do Senhor sobre a minha vida. Eu preciso realmente viver as promessas. Eu preciso realmente entender o propósito de Deus, aquilo que Deus ele tem preparado para vivermos. Então não dá para ficar cocheando entre dois pensamentos. Eu preciso realmente sair de cima do muro. Eu preciso realmente estar ao lado do Pai. Eu preciso realmente viver as promessas que Ele estabeleceu para ser vivida por mim. E olha só o que Deus ele fala aqui, em segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, não deixarei de exortar-vos, sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estais confirmados na presente verdade, e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Ou seja, que tabernáculo é esse que o Senhor está falando para mim e para você? Nós estamos tabernaculando com Deus aqui na terra. Antigamente tinha o tabernáculo que foi lá feito no deserto. Só que hoje Jesus ele morreu. É claro que Ele quer que nós venhamos admoestar uns aos outros. É claro que Ele quer realmente que nós venhamos ajudar uns aos outros, que nós venhamos trazer palavras realmente que venham trazer transformação, que venha trazer um despertamento. E a admoestação, ela faz com que nós venhamos realmente nos posicionar para que haja um grande despertamento da parte do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós não venhamos entrar em tentação, mas que nós venhamos estar em espírito, adorando ao Senhor a todo instante, a todo momento, porque nós sabemos que realmente nós fomos tirados das trevas para a luz. E se nós somos filhos da luz, nós precisamos estar realmente vivendo com Cristo. Não devemos e não podemos estar despreparados. Nós precisamos realmente entender que há uma promessa de Deus para você e para mim, porque é necessário um despertamento nesse momento. E esse despertamento, ele só virá através do quê? Da oração. Esse despertamento só vai fazer com que as coisas que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas sejam confirmadas. Nós precisamos lembrar em todo o tempo que é necessário a palavra de Deus estar sobre mim. Lembra que nós falamos ontem? Se as palavras do Senhor estiverem em mim e o Senhor estiver em mim, eu pedirei o que eu quiser e vos será feito. Então, ou seja, Deus ele quer conceder a nós o desejo do nosso coração. Mas para que o desejo do nosso coração venha a acontecer, é necessário que nós estejamos como? Na palavra, e Deus esteja em minha vida. Então, se a palavra de Deus está em mim, e Deus está em mim, eu sou o quê? Um tabernáculo que preciso despertar deste sono profundo que eu estou vivendo, para que as promessas de Deus comecem a acontecer na minha vida. Então Deus ele fala conosco, e nós, muitas vezes, acabamos dormindo e não ouvimos. Assim como Jesus chegou para Pedro, Tiago e João: Filhos, estou profundamente triste até a morte. Vigiai e orai. Naquele momento eles dormiram e perderam o quê? A manifestação do Espírito. Deus ele quer manifestar neste momento o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Só que se nós permanecermos dormindo, não vai haver manifestação. Então por isso esta noite eu estou aqui te convidando a viver realmente aquilo que Deus ele estabeleceu sobre a sua vida e sobre a minha vida. Que nós possamos realmente
viver um despertamento da parte de Deus, que nós possamos realmente entender que tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje é para que nós venhamos realmente estar vivendo algo novo. Só que para viver algo novo é necessário que nós venhamos realmente ter uma vida no Espírito. É necessário que a voz de Abacuque venha ecoar sobre as nossas vidas, para que nós possamos despertar, para que nós possamos realmente viver a promessa de Deus e não venhamos morrer, e não venhamos perecer, e não venhamos ser destruídos. É necessário que nós realmente venhamos olhar tudo aquilo que o Senhor Jesus ele estabeleceu sobre as nossas vidas e viver um despertamento do sono profundo. Olha só o que o Senhor fala aqui em Zacarias, capítulo 4, e o versículo 1. E o anjo que falava comigo voltou e despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Esta noite, em nome de Jesus, que esse mesmo anjo do Senhor possa despertar você, possa te levantar e me levantar desse sono profundo ao qual nós estamos dormindo. Porque Deus ele quer o melhor para a sua igreja. Deus ele quer o melhor para você. Deus ele quer que você realmente venha viver coisas maiores e melhores. Só que para que isso aconteça, é necessário que nós ouçamos a voz do Senhor. É necessário que nós vivamos aquilo que Abacuque continua dizendo, que o justo viverá pela fé. E eu creio que em nome de Jesus, você que está aí na sua casa, é justo. E a Bíblia diz que a oração do justo, de um justo, muito pode ter os efeitos. E se a oração de um justo sequer muito pode, imagina quando todos os justos que realmente estão unidos em Cristo Jesus começarem a orar fervorosamente, começarem realmente a ter um grande despertamento da parte do Senhor. Você vai começar a se encher, você vai começar realmente a mudar a sua ótica humana para uma ótica espiritual. Você vai conseguir se conectar com o céu, você vai conseguir ver os céus abertos ao seu favor, você vai conseguir realmente viver coisas que você um dia nunca sonhou que viveria, e você vai desfrutar do melhor que Deus ele tem preparado para a sua igreja. Por isso nós, justos, precisamos nos unir neste momento, nós precisamos estar conectados com Deus, nós precisamos realmente despertar, nós precisamos falar com o Espírito Santo, nós precisamos orar sem cessar, nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos abraçar esta causa e crer que o Senhor está vivo pelos séculos dos séculos e está aqui no nosso meio. Não importa onde nós estamos, não importa se eu estou aqui, se você está aí, mas se nós estamos aqui no mesmo propósito, no mesmo objetivo, você pode ter a certeza. O milagre já está escrito. O Senhor já pegou um sinete nas suas mãos e ali decretou a vitória para o seu povo, decretou a vitória para você, decretou a vitória sobre a tua família. Esta causa que você tanto tem chorado, esta luta que você não consegue solucionar, essas brigas, esses conflitos que têm deixado você para baixo, essa falta de fé, esta noite, o Senhor ele está querendo mostrar para você que ele pode mudar essa situação. Mas para que essa situação ela venha a ser mudada, é necessário você despertar. É necessário você estar focado. É necessário você ter comprometimento. É necessário você entender que Deus ele quer realmente estabelecer o propósito dele sobre a tua vida. Mas para que isso aconteça, você não pode ficar da mesma maneira a qual você se encontra. Então saia da zona de conforto e vem para o centro da vontade de Deus. Porque se você vier para o centro da vontade de Deus, você pode viver aquilo que Abacuque falou, ao qual nós dissemos. Aviva, ó Senhor, a tua obra. E no decurso dos anos, no decorrer dos anos, faze a sua palavra conhecida. E no meio da tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Só que daí depois, lá na frente,
O profeta, ele olha a situação, uma situação de ruína, de desconforto, mas ele não vai dormir como os outros. Aí ele começa a falar, ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira minta, ainda que a videira não dê os seus frutos, ainda que não haja gado nos campos, ainda que não haja mantimento nos campos, ainda que as ovelhas do aprisco sejam arrebatadas, todavia eu exultarei e adorarei ao Deus da minha salvação. Pois ele fará dos meus pés como os da corça, e me colocará e me fará andar sobre lugares altos. Ou seja, o Senhor está dizendo para mim e para você, quando nós confiamos nele, ele faz com que os nossos pés sejam como os da corça. E quando nós temos os nossos pés como os da corça, nós andamos em lugares altos, porque nós olhamos realmente a promessa. Nós sentimos o cheiro das águas. E quando nós sentimos o cheiro das águas, nós temos a certeza que é ali que o meu milagre está esperando. Então que esta noite você possa ter esse despertamento. Que esta noite você possa entender que juntos somos mais fortes, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, porque Deus ele tem um milagre para mim e para você. Deus tem promessas para os teus filhos. E você foi chamado das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Você foi chamado para viver promessas. Você foi chamado para viver propósitos. Você foi chamado para viver planos de Deus. Então não hesite em viver tudo aquilo que Deus ele estabeleceu para ser vivido por você. Creia, confie no Senhor e o mais ele fará. Apenas descanse o teu coração. Mas descansar o coração não é dormir, não é cruzar os braços e ficar esperando. Ai Deus, faz para mim. Ah Deus, eu preciso disso. Ah Deus, eu preciso daquilo. Descansar no Senhor é você realmente sair de uma posição de conforto, uma posição de faça o Senhor e eu apenas vou aqui ficar aguardando, mas realmente orar sem cessar. Porque a oração, ela tem um poder sobrenatural. E a minha oração para você esta noite é que Deus, ele realmente te desperte para que as boas obras se cumpram sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Porque eu creio que Deus ele vai alcançar não somente a tua vida, mas a vida dos teus. Deus tem o melhor. Então não deixe o teu coração triste, porque se a palavra do Senhor fala que Deus dá aos seus enquanto os seus dormem, só que aí você pode falar, mas que contradição é essa, pastor? Você acabou de dizer que Deus não quer que nós fiquemos dormindo, mas agora você fala que Deus dá aos seus quando os seus dormem. Mas se você for ver o original de tudo isso que Deus está falando, Ele está dizendo que enquanto os seus descansam em Deus, em Cristo Jesus, que não andam ansiosos, mas que sabem que Deus está no controle de toda a situação, esses Deus abençoa. Então Deus ele está falando, é diferente. Ele está querendo que nós venhamos despertar de um sono espiritual, mas que nós venhamos descansar em Cristo para que possamos viver as suas promessas. Ele não quer que nós venhamos andar ansiosos. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas se é a promessa, ela vai se cumprir, nós precisamos fazer por merecer. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar. Não podemos ficar dormindo, não podemos ficar vacilando. É necessário o nosso posicionamento. E a partir deste momento, Deus começa a mover céus e terra para poder nos abençoar. E eu creio que esta palavra
que está sendo ministrada sobre a minha vida e sobre a sua vida esta noite, ela não voltará vazia antes que se cumpra, porque Deus está estabelecendo uma ordem ao meu respeito e ao teu respeito. Deus está nos levando para um lugar de intimidade, para um momento de adoração, para um despertamento espiritual, para que juntos possamos realmente estar com os nossos olhos fitos como olhos de águia, aonde nós não sejamos a presa, mas sejamos o predador. Então eu quero dizer para você esta noite, comece a olhar a sua presa, comece a olhar os teus sonhos, comece a olhar os teus projetos, comece a colocar na sua visão, aqui na tua frente, aquilo que você quer viver e comece a falar com autoridade. Eu vou viver, eu vou desfrutar, eu vou conquistar, eu vou sonhar mais, eu vou alcançar aquilo que eu não alcançava, porque Deus está comigo nesta situação e Ele não vai me desamparar. Ele é o meu general de guerra, Ele é poderoso na batalha, Ele é fiel e justo para fazer aquilo que realmente eu tenho buscado. Então eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Comece a tomar posse daquilo que Deus está liberando sobre a tua vida e você vai viver todas as promessas. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor está sobre a tua vida e Deus está em você. Então, meu filho, sai glorificando, pulando e adorando ao Senhor, porque você vai viver o seu milagre. Amém? Quero orar aqui por você. Senhor Deus e eterno Pai, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença uma vez mais, porque sabemos em quem nós temos crido. E eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor esteja indo de encontro, Pai, a este meu irmão, a esta minha irmã. Ó Deus, eu não sei quais são as lutas, eu não sei quais são os desejos, eu não sei aquilo que eles têm colocado diante do Teu altar, mas sabemos, Senhor Jesus, que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. E se nós estamos aqui reunidos, juntos, é porque nós Te amamos e nós queremos viver as Tuas promessas. Então, ó Deus, nos ajude, Pai, a permanecermos fiéis ao Senhor, porque o Senhor sempre permaneceu fiel a nós. Nos ajude, Senhor Jesus, a sermos fortalecidos. Ainda que estejamos fracos, nós cremos que o Senhor é forte. Ainda que o Teu poder se aperfeiçoe em nossas fraquezas, porque a Tua graça nos basta. Sabemos, Senhor Jesus, que em meio a toda situação adversa a qual nós estamos vivendo, nós queremos entregar em Tuas mãos, Pai, através das orações, súplicas e ações de graças, todas as nossas ansiedades, porque sabemos que o Senhor é um Deus de paz e que já esmagou a Satanás debaixo dos nossos pés. Então, ó Deus, que nenhuma enfermidade venha afligir os Teus filhos. Ó Deus, que nenhuma escassez financeira venha tirar a paz, a alegria, a adoração. Que nenhuma briga conjugal, que nenhuma briga familiar possa tirar o direcionamento ao qual o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas, mas que estejamos todos fitos e convictos de que o Senhor está trabalhando a favor daqueles que Te amam. Abençoe, ó Deus, as nossas vidas. Leva-nos para um lugar mais profundo de intimidade e adoração. E que possamos realmente contemplar a Tua face, a Tua glória e a Tua presença, ela permaneça conosco em todos os momentos aos quais nós estivermos, Senhor Jesus, focados, Pai, em Cristo Jesus. Portanto, nos desperte para que possamos realmente voltar à prática de verdadeiros adoradores. Porque quando nós voltamos à prática de um verdadeiro adorador, a Tua palavra diz que o Senhor procura aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. Então, sê conosco, porque nós sabemos, Pai, que juntos seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, ó Deus, eu quero liberar esta promessa e que esta oração ela possa estar indo de encontro ao meu irmão que está enfermo, a minha irmã que está enferma, aqueles que estão com portas fechadas, aqueles que precisam de salvação, aqueles que precisam de alegria, aqueles que precisam, Senhor Jesus, de algo para encher as suas dispensas. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que esta oração possa alcançar o fraco, o caído, o necessitado, o enfermo e aquele